Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Eu sou o Frei Wilter Malveira e esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio em língua portuguesa. Tenho a alegria de estar aqui com você mais uma vez, para que nós possamos meditar e refletir a palavra do Senhor e colher da palavra algum elemento importante para o cotidiano das nossas vidas. Eu quero convidar você a refletir hoje comigo a importância de ser luz no mundo, a importância do nosso testemunho cristão nos dias de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim um candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus está dizendo que porque nós somos cristãos, batizados, nós temos uma grande missão, nós temos uma grande responsabilidade de evangelizar por meio de palavras e evangelizar por meio de gestos. Eu não posso pensar que a minha fé ela deva ser vivenciada apenas no âmbito particular. Sim, existem alguns ambientes que nós não podemos proclamar e dizer que somos cristãos. Mas em muitas realidades, sim. Quando eu não puder testemunhar com palavras, eu posso testemunhar com gestos. Em alguns lugares em que eu posso testemunhar com palavras e com gestos, nós devemos fazer. Por quê? Porque a nossa vida cristã, ela não pode ser apenas algo que eu acredito, mas algo que eu vivo. E isso acaba sendo visível para os outros. É muito interessante quando a gente vê a vida de alguns santos. Por exemplo, São Francisco. Uma vez chamou um irmão e disse, vamos evangelizar, vamos pregar. E andou pela cidade e não disse uma palavra. Quando voltou para casa, o irmão perguntou, mas Pai Francisco, o senhor disse que a gente ia evangelizar, e o senhor não abriu a boca. E ele disse, o nosso testemunho está dado. Porque a vida de Francisco já era uma tradução do Evangelho. É tão interessante quando nós lemos a vida de Santa Madre Teresa de Calcutá, juntamente com as suas irmãs, missionárias da caridade, elas que faziam missão em um lugar de predominância do hinduísmo. Mas ali, exatamente ali, sem dizer muitas palavras, elas traduziam aquilo que nós acreditamos. A força do amor do ressuscitado que passou pela cruz. A força da nossa fé cristã, que está fundamentada no amor, na misericórdia. Então, meu povo, hoje, nós precisamos reassumir a nossa responsabilidade de ser luz no mundo. Eu tenho certeza que onde você vive, existem realidades de trevas. Às vezes, dentro das próprias famílias, dos próprios lares, as dificuldades de relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre uma cidade e outra, um país e outro. Nós vivemos hoje realidades de guerras com grande instância e pequenas instâncias. A gente pode ver que existem ainda, hoje, lugares e situações que é um verdadeiro breu. Não sei se você compreende essa palavra breu. Breu é uma escuridão mais escura do que o normal. É porque às vezes
A noite está clara, você consegue até caminhar. Mas existe, às vezes, um ambiente que é um verdadeiro breu. Você não vê nada. Você não vê um palmo, né, diante do seu nariz. É o breu. E é exatamente ali que nós precisamos iluminar. Iluminar com a nossa vida. Iluminar com a palavra que deve sim ser anunciada. Mas, sobretudo, com os nossos gestos. Gesto de fé, de esperança e de amor. Hoje Jesus disse que brilhe para o mundo a vossa luz. Às vezes, porque nós não nos sentimos bem preparados, a gente deixa essa missão de evangelizar apenas para os padres, para as freiras, para os bispos, para os consagrados. Mas você já é um consagrado no seu batismo. Você assumiu a missão de ser um outro Cristo no mundo, ser um cristão, um outro Cristo no mundo. Então a tua vida precisa iluminar, a tua vida precisa brilhar. E como é que a gente pode assumir isso? Aonde você está, seja no meio da sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja entre os seus amigos, seja naquilo que você posta nas suas redes sociais, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir e o seu jeito de agir. É exatamente ali que a luz de Deus precisa brilhar, para poder afastar a escuridão, as trevas, que infelizmente estão tão presentes no mundo de hoje. Esses dias eu estava lendo um texto do Papa Bento XVI, e ele dizia que um dos maiores problemas hoje no mundo é o secularismo, é o mundanismo, que é exatamente essa tentativa de excluir Deus, né? Uma vida sem Deus. A gente acredita apenas na tecnologia, na ciência, a gente acredita apenas na nossa razão, naquilo que pode ser provado e comprovado. Então a fé se torna descartável e inútil. Esse secularismo, esse mundanismo, ele atinge cada vez mais o coração das pessoas. E eu tenho certeza, como dizia o Papa Bento, que uma das formas de vencer esse secularismo é a nossa vida de fé, traduzida, o Evangelho traduzido no nosso jeito de viver. Porque todos nós queremos a paz, e o Evangelho prega a paz. Todos nós queremos o amor, e o Evangelho prega o amor. Todos nós queremos a misericórdia, o Evangelho prega a misericórdia. E tantos outros elementos e valores do Evangelho estão presentes, devem estar presentes no nosso jeito de falar e no nosso jeito de agir. Eu me lembro que eu aprendi uma história que eu gosto muito de contar nas minhas homilias, nas minhas palestras. Diz que um homem uma vez estava pregando numa praça pública. Ele era um grande pregador e ele falava sobre a honestidade e falou bonito, né? Fez uma pregação muito bonita numa praça pública, estava lotada. Terminou, no outro dia ele precisava fazer uma viagem. E aí ele entrou no ônibus e ali tinha um trocador, aquele que, né, vendia a passagem e passava o troco. Ele deu um valor justo, exatamente o valor correto, mas só que o trocador deu um troco para ele que não existia. Ele foi lá, sentou e ficou, olha só, né? Eu não tinha o dinheiro da passagem de volta, agora já tenho. Ele me deu um troco errado. Aí de um lado, né, aquele capetinha disse assim, olha só, tu é esperto, né? Veja aí, tu já conseguiu a tua passagem de volta. Mas de outro lado, o anjinho disse, esse dinheiro não é seu, você deve devolver. E ele, graças a Deus, ouviu a voz daquele anjinho e voltou lá e devolveu o troco que não existia. E olha, meu amigo, ele disse, você me deu um troco errado, eu dei o valor da passagem correto. E o trocador disse, eu sabia. Mas como é que você sabia e você fez isso? Não, sabe o que é? É porque ontem eu estava lá naquela praça e te ouvi pregar. E eu queria simplesmente saber se você vive aquilo que prega.
Meu povo, quando nós dizemos que somos cristãos, a gente coloca no status do nosso perfil, né, nas redes sociais, católico, apostólico, romano, cristão. As pessoas estão olhando para a nossa vida, estão observando se aquilo que eu digo condiz com aquilo que eu faço. A nossa fé não deve ser apenas dita, ela deve ser vivenciada. Peçamos essa graça ao Senhor. Sejamos luz para o mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.